Introdução e conceitos. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é e-commerce. A gente tirou aqui alguns dados da Wikipedia, tá? Que diz que o comércio eletrônico, ou e-commerce, ou loja virtual, é um tipo de transação comercial com ou sem fins lucrativos, feito especialmente através de um equipamento eletrônico, como por exemplo computadores, tablets e smartphones. Então basicamente o e-commerce é qualquer tipo de negócio ou transação que implica transferência de informações através da internet, tá? Então, uma relação pode se entender como uma relação comercial que é feita exclusivamente pela internet. Então, existem diferentes tipos de negócio que funcionam através de um e-commerce. Os mais comuns são o B2B e o B2C. O B2B se trata de uma relação comercial que é feita entre empresas. Então, são empresas que oferecem soluções para empresas. Por exemplo, existem as empresas que oferecem sistemas ou plataformas online para gerenciamento de finanças, por exemplo, tá? Controle de estoque, enfim. Então, são empresas oferecendo soluções para empresas. E tem o B2C, que são empresas que oferecem serviços e produtos diretamente ao consumidor. Você pode optar, talvez, por oferecer bens e serviços para empresas, tá? Mas você também poderia estar oferecendo diretamente para o consumidor final. E nesse curso a gente vai se concentrar mais nessa opção, tá? De falar sobre você, que vai ser um empreendedor digital ou uma empresa, oferecendo diretamente para um consumidor. E quando você vai começar um e-commerce, uma loja virtual, você precisa considerar alguns fatores, tá? Por exemplo, você precisa ter uma definição clara do seu produto ou serviço, sobre a sua disponibilidade, sobre os prazos que você tem. Você também precisa escolher o nicho de atuação. E aqui vale uma dica que quanto mais segmentado for o seu nicho, melhor. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de nicho mais à frente. Outra coisa que você precisa se atentar é quanto aos aspectos logísticos, tá? Então, dependendo do negócio que você vai oferecer, se você vai ter um tipo de e-commerce onde você comercializa produtos físicos, você precisa pensar antes, planejar antes sobre como vai ser feita essa entrega, se a pessoa vai buscar, se você vai ter um transporte próprio, se você vai utilizar o correio, para que você considere também prazos e uma série de coisas ligadas a essa questão logística, tá? Outra coisa muito importante que você precisa ter muito cuidado é sobre as formas de pagamento. Apesar de que hoje em dia a gente utiliza bastante os gateways de pagamento, que são sistemas de pagamento online, como o PayPal, PagSeguro, Bcash e outros. Mas você precisa sempre ter muito cuidado com as questões de segurança, principalmente quando se trata de transações financeiras, ok? E não basta ter um produto ou boas medidas de segurança, não basta apenas cuidar da sua estrutura, tá? Você precisa também ter muito bem definido uma estratégia de marketing para conduzir tráfego para sua loja, porque é o tráfego que vai fazer com que você venda. Se você não tiver tráfego, você não tem vendas. Então, quanto maior o tráfego, maiores são as chances de venda. E a gente vai ver um pouco sobre fontes de tráfego ainda dentro deste curso. Então, por que você deveria ter um e-commerce? Bem, com a elevação dos juros, disparada da inflação, aumento de desempregos, aceleração de crédito, somadas à queda na renda, por um lado, faz as pessoas comprarem com muito mais cautela, tá? Elas pesquisam preços, elas comparam produtos, mas isso também gera excelentes oportunidades de negócio. Então, a internet possibilita uma compra muito mais consciente, digamos assim, tá? Mas também gera uma gama de oportunidades. Então você pode aproveitar principalmente esses momentos de crise do mercado para você empreender online, para você abrir a sua loja virtual e começar a ganhar uma fatia desse bolo. O EBIT, que é uma espécie de censo digital, ele verificou um aumento nominal de 13% no ticket médio, ou seja, o valor que as pessoas gastam em suas compras, tá? Atingindo um valor médio aí de R$ 377
apenas no primeiro semestre de 2015. Então, no primeiro semestre de 2015, a gente teve aí um valor médio sendo gasto por pedido de R$ 377. E também influenciado por esse aumento do ticket médio, o e-commerce brasileiro registrou um aumento nominal de 16% só no primeiro semestre, se comparado ao mesmo período de 2014, atingindo um faturamento de quase 20 bilhões. Tá? Então são números muito otimistas, independente do mercado estar inflacionado, da gente ter uma elevação de juros, alta do dólar, crise e especulações financeiras não muito positivas, ainda assim o crescimento do e-commerce é muito exponencial. A gente está falando de 16% só no primeiro semestre, se comparado ao mesmo período do ano passado. E eu tenho certeza que isso é uma excelente oportunidade para você empreender. Então nós temos outros números, por exemplo, o frete. Em 2015 tivemos o maior movimento das lojas na diminuição do frete grátis e, por consequência, o crescimento do valor total movimentado no e-commerce, com frete de quase 545 milhões no primeiro semestre de 2014 para 660 milhões no primeiro semestre de 2015. Sobre a quantidade de pedidos movimentados no e-commerce, nós temos um aumento ainda de 2,5%, tá? Foi um aumento não muito significativo, se comparado ao crescimento do e-commerce como um todo, tá? A gente está falando em relação à quantidade de pedidos, mas ainda assim isso representa um volume de vendas muito grande. Sobre consumidores ativos, nós temos 17,6 milhões de consumidores virtuais. Então a gente está falando aí de quase 20 milhões de pessoas fazendo compras através da internet apenas no primeiro semestre de 2015. E nós temos outros números muito otimistas, tá? E um dado interessante que você precisa saber é sobre o crescimento de uso dos dispositivos móveis. Então, o período registrou a tendência de consolidação de dispositivos móveis, ou seja, smartphones e tablets, como um forte canal de vendas, atingindo um share transacional de 10% das vendas. Tá? Então, atualmente, 10% das vendas ocorrem nos dispositivos móveis e esse número não dá para ser desconsiderado. E a tendência é que nos próximos meses esse número cresça bastante e para os próximos anos a gente vai ter aí talvez uma reversão do número, tá? E a maioria das compras serão feitas através de dispositivos móveis. Outra coisa que você precisa entender muito bem é sobre o processo de compra na internet, tá? Então, como que funciona, assim, muito resumidamente? Nós temos pessoas que fazem pesquisas, tá? Então, uma pessoa tem uma determinada necessidade, ela quer comprar um determinado bem ou serviço, então ela faz uma pesquisa, uma vasta pesquisa, e começando do Google, por exemplo, tá? Depois de algum tempo de pesquisa, ela passa a ter várias opções disponíveis. E aí entra a fase de comparação, tá? Então é uma fase importante onde alguns detalhes que você possa oferecer de diferencial no seu mercado podem fazer com que esse consumidor ele opte por comprar de você, tá? Então isso vai desde opções de pagamento, parcelamento, frete, enfim, informações sobre os seus produtos, atendimento e outras coisas mais, para que ele possa depois tomar a decisão de compra, tá? E aí a gente já está falando dos pedidos de faturamento, enfim. E depois disso, esse consumidor vai ter um grau de satisfação. E esse grau de satisfação ele precisa ser excelente. Então você precisa se preocupar muito com isso. Não basta apenas vender e esquecer esse cliente. Você precisa saber se ele ficou satisfeito, se ele foi bem atendido. E com certeza esse cliente ele pode ser um influenciador de compras, tá? E a gente vai falar um pouco sobre influência de compra no próximo slide. Então, como eu falei, atualmente é de extrema importância conhecer, estudar e monitorar constantemente o comportamento dos consumidores para poder direcionar de maneira objetiva as ações de marketing e vendas no e-commerce. Então, se você não conhece
não sabe sobre o comportamento desse consumidor, se você não entende o grau de atividade do consumidor, você com certeza vai estar em desvantagem em relação à sua concorrência, tá? E as suas estratégias de marketing e de vendas, elas precisam compreender exatamente este comportamento. Então você precisa ter uma linguagem que atende esse consumidor em cada etapa. Então você tem uma linguagem aonde você atende o pesquisador, você tem uma mensagem para quem está comparando, você tem uma mensagem para o comprador, para o cliente efetivamente, e você tem também para aquele que já comprou. E como eu falei, essa satisfação do cliente pode ajudar a influenciar na sua venda, tá? O depoimento desse cliente, seja positivo ou negativo, ele vai influenciar nos seus resultados. Então você tem que se preocupar muito com isso. Falando ainda sobre influência, o EBIT levantou alguns dados que mostram que apenas 6% dos consumidores declaram que a mídia offline foi um influenciador para sua decisão de compra. Tá? E isso atualmente eu acho que é um número bem interessante. Isso quer dizer que a maioria das pessoas são influenciadas pelo meio digital. Tá? De que forma? Elas têm os comparadores de preço, tem os fóruns, tem os sites de denúncia, diversos meios que podem influenciar essa compra. Outro dado interessante é que quando questionado sobre influência da internet, 38% dos consumidores online entrevistados que possuem algum dispositivo móvel responderam que utilizaram o smartphone, o tablet, nos últimos 6 meses para comparar preços enquanto estavam dentro de uma loja. Então, é um novo jeito de comprar. Então, você imagina que 38% das pessoas estavam dentro da loja e utilizando seus dispositivos móveis para poder fazer comparação de preço, por exemplo. Então, dentro dessas atividades, 38% dentro da loja, tá? 38% comparam preços, 34% veem informações sobre produtos, 24% comparam produtos, 16% avaliam informações sobre a loja e 9% compram o produto efetivamente, tá? Então você precisa entender um pouco esses números. Aqui nessa introdução eu também gostaria de separar um pouco a ideia de e-commerce e e-business, tá? Muita gente confunde um e-commerce com um e-business. No entanto, eles possuem um conceito diferente. Enquanto o e-commerce basicamente é um comércio eletrônico, tá? Ou seja, as pessoas vendem e compram produtos através de plataformas eletrônicas e pela internet, o e-business é um negócio eletrônico, não necessariamente está relacionado à venda e compra de produtos ou serviços, mas sim ao processo de negociação online. E no fim dessa negociação, pode ou não haver uma transação comercial. Então isso também pode ser interpretado como empreendedorismo digital. Então tem uma série de negócios que podem ser feitos pela internet que não se tratam de e-commerce. Então vamos falar um pouquinho sobre outros conceitos. Nós temos dentro dessa linha de e-commerce, nós temos algumas expressões que você vai ouvir bastante e eu queria falar um pouquinho sobre algumas aqui com você, tá? Então você vai ouvir falar sobre plataformas de e-commerce. Tá? A plataforma de e-commerce é onde a mágica acontece, tá? Na verdade, ela se trata de um software, um sistema que é a loja virtual em si. Então, você vai poder gerenciar seu estoque, gerenciar suas vendas, seus pedidos, seus relatórios, e as pessoas poderão comprar esses produtos através da sua plataforma de e-commerce, tá? Então, ela é, na verdade, uma interface entre o que você oferece e o seu consumidor. Você também vai ouvir falar sobre os gateways ou facilitadores de pagamento, tá? São sistemas de pagamento online. E geralmente a gente utiliza a terminologia gateway para tudo, mas existe uma diferença entre eles, tá? Então, a diferença principal entre essas duas ferramentas é que o gateway é uma solução que liga sua loja virtual direto a uma instituição financeira, enquanto o facilitador coleta, processa e liquida as transações.
Na prática, o facilitador cobra o estabelecimento por um percentual da compra. Já o gateway realiza sua cobrança por eventos. Então, a gente tem diversos facilitadores e gateways no mercado e você pode estar pesquisando um pouco mais a respeito disso. Outra coisa que você deve ouvir é sobre chargeback. Tá? Chargeback é um processo onde é feito o cancelamento da compra, geralmente no cartão de crédito. Tá? Então isso pode ocorrer por vários motivos. Por conta do não reconhecimento da compra por parte do titular do cartão, por exemplo, tá? E outros fatores, por exemplo, relacionados a fundos, enfim. Então pode haver esse chargeback. Outra coisa que você vai ouvir é sobre os certificados de segurança ou protocolos de segurança, tá? Que é o SSL e o protocolo HTTPS. Então, esses protocolos garantem um nível extra de segurança à plataforma de e-commerce. É muito recomendado que você utilize um certificado de segurança SSL, tá? Você vai ouvir também a gente falar um pouco sobre SEO. SEO é um conjunto de técnicas que buscam melhorar o seu posicionamento nos mecanismos de busca. Então, é um conjunto de ferramentas e de táticas e técnicas que a gente usa para posicionar melhor a sua loja virtual no Google e outros buscadores. E nós temos o servidor. Você vai ouvir bastante falar sobre servidor. Servidor é o local onde fica armazenada a sua loja virtual, tá? É também chamado de provedor de hospedagem ou host. Você vai ouvir falar bastante sobre isso. Sobre dados de e-commerce, eu recomendo que você baixe o e-book da Ebit, tá? Então tá aqui o link que você pode estar baixando aí esse e-book. E eu sugiro que você mantenha-se informado. E os principais canais aí que eu recomendo que você acompanhe são os sites E-commerce Brasil, E-commerce News, Profissional de E-commerce e o e-commerce.org, tá? Então esses 4 canais aqui de informação são bem interessantes e você pode buscar muitos outros dados a respeito do e-commerce. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.